Mônica Bergamo volta a falar sobre essa subida de tom, o clima que esquentou envolvendo o Supremo Tribunal Federal, os ministros do Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Um pouco mais cedo a gente falou, a gente trouxe aqui as falas do presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, também do decano do Supremo, Gilmar Mendes, e as respostas tréplicas, respostas também subindo o tom do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E eu falava aqui mais cedo, né, Mônica, tudo que a gente não precisa agora é de uma crise institucional entre Supremo e Congresso e Senado. Você tem mais detalhes para a gente? Tem outras apurações, informações sobre isso? Conta tudo, Mônica, bom dia. Bom dia, Sheila. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Pois é, a crise entre o Supremo Tribunal Federal e o Senado, Sheila, só não vai escalar, só não deve escalar nessa sexta-feira, porque o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, já se comprometeu a tentar barrar, até quando ele conseguir, a votação dessa proposta de emenda constitucional, que se chama PEC, né? A gente chama de PEC, que limita os poderes individuais dos ministros da Corte. O Supremo poderia, Sheila, por exemplo, já afirmar, declarar, né, que a PEC é inconstitucional, que a votação não poderia ter sido realizada, que há vícios no texto, mas vai apostar, tudo indica, na via política para derrotar, dentro da política, essa proposta que muitos tentam vender, né, como algo sem maior importância. O próprio Jacques Wagner, do PT, líder do governo, que foi voto isolado, se uniu aí aos parlamentares de direita e do Centrão para derrotar o próprio PT e o Supremo. Ele tenta dizer que não é muito importante essa PEC, que não vai alterar muito o funcionamento do Supremo, que os ministros, quando dão liminares, eles já têm que levar para o colegiado, né? Mas como é que isso está sendo visto, né, pelos magistrados, Sheila? Na verdade, está sendo visto pelos magistrados e por diversos advogados e juristas como uma interferência indevida do legislativo no judiciário e, pior ainda que isso, um teste, né, para ver se um boi passa e depois passa toda uma boiada. Esse é o temor, quer dizer, faz um teste, passa primeiro uma coisa sem maior efeito, sem maior impacto, embora exista sim um impacto, porque existe um impacto simbólico, político e mesmo técnico, mas passa isso para depois passar a boiada inteira, comprometendo o equilíbrio dos poderes. Eu conversei ontem, por exemplo, Sheila, com o ex-ministro Celso de Mello, a gente trocou mensagens, né? E ele diz que o domínio parlamentar que se configura com essa iniciativa, né, esse domínio parlamentar sobre o STF, segundo ele, é esdrúxulo, é arbitrário, é inconstitucional, porque a autonomia do Supremo, ela é uma cláusula pétrea, esse poder que o Supremo tem de rever o que as maiorias decidem, porque o que está acima do que as maiorias circunstancialmente decidem é a Constituição brasileira, são os direitos fundamentais. Essa é uma cláusula pétrea da Constituição, e que, portanto, um Congresso como esse, que foi eleito, mas que não está investido de poderes constituintes, não poderia modificá-la. Quer dizer, os congressistas que foram eleitos agora, eles não foram investidos de um poder de alterar a Constituição, as cláusulas pétreas da Constituição. Né? Eles têm poder, sim, de fazer emendas sem alterar o sentido fundamental da Constituição e as suas cláusulas pétreas. Agora, é esperar, né, Sheila, para ver se o Arthur Lira vai ter condições de segurar essa PEC, já que há uma pressão muito forte da bancada, chamada bancada da bala, da bancada do agro, para que ela seja aprovada também na Câmara dos Deputados, o que tornaria o assunto irreversível, né, no parlamento e obrigaria o STF ou a aceitar ou a partir para um confronto, um enfrentamento mais frontal e duro contra o legislativo brasileiro, declarando que a emenda que estaria, então, já aprovada é inconstitucional. Portanto, uma situação aí tensa, né, Sheila, bem tensa nos bastidores, e nem tanto nos bastidores, você deu aí as declarações todas, não está tão nos bastidores essa tensão, está explícita, mas esse é o bastidor aí que a gente pode colocar aqui. Portanto, é um assunto bem polêmico, né, porque o legislativo interferindo no funcionamento, né, do judiciário, e, como eu disse, a preocupação maior é de que passa o boi, depois passa uma boiada, e
e comprometa, de fato, a independência, a autonomia e a autoridade do Supremo Tribunal Federal, Sheila.